Eu sei o que você sonhou. Eu sei o que vai acontecer. O povo de Deus é um povo profético que sabe o que vai acontecer. Pastor Pedro Medina. Salmo 91. Ai, como é lindo esse texto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas asas e debaixo das suas asas te confiarás. E a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Receba essa palavra: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Levante a mão direita para o céu e diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, o meu coração, o meu espírito, para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode ficar só o teclado aí comigo. Queridos, texto muito conhecido. Como eu disse, é um culto profético, ano do governo. Já falei algumas coisas que estão acontecendo. E eu quero, como o teu pastor e como um homem de Deus, como um profeta, nós já vimos profecias nacionais se cumprirem que foram declaradas nesse púlpito. Quero dar algumas instruções para vocês e algumas previsões para vocês do que o Espírito Santo falou comigo e falou com muitos grandes homens e mulheres de Deus ao redor do mundo. Quando Deus falou do ano do governo, Deus começou a falar muito comigo sobre José. A profeta Cindy Jacobs, que é uma das profetisas mais respeitadas ao redor do mundo, justamente falou que ano 2024 ia ser o ano dos José. Quando Deus me falou disso, eu não tinha ouvido ela ainda. Ouvi ela semana passada. Então, ano dos Josés. José viveu num tempo muito difícil. José, ele viveu num tempo onde quem dominava o mundo era o Egito. Ele viveu num tempo onde havia uma potência mundial chamada Egito. E era um povo que era pagão. Era um povo que não amava a Deus, era um povo idólatra. E a sua cultura é contrária à cultura de Deus. Para você ter uma ideia, a coisa mais nojenta que era para um egípcio era cuidar de ovelhas. Sendo que para Deus, uma das coisas mais nobres é ser pastor de ovelhas. Para o povo de Deus, algo que se deveria preservar, todos os judeus, era a barba. E uma coisa que era imunda para os egípcios era ter barba, né? Então, assim você vai vendo uma cultura completamente diferente da cultura de Deus. Era uma cultura que ofendia a Deus, era uma cultura pecaminosa, cultura que praticava todo tipo de orgias e coisas terríveis, né? Em nome daqueles deuses pagãos, faziam sacrifícios humanos e assim por diante. Nós vemos uma cultura que até hoje nós temos os vestígios dessa cultura, a Bíblia fala muito, mas quando a gente fala a palavra Egito, nós que somos cristãos, o que nós pensamos? No mundo, sim ou não? O que é o mundo? Não é o planeta Terra, o mundo é o sistema desse mundo que nós vivemos hoje. Nós vivemos num mundo parecidíssimo com o mundo que viveu José no sentido moral. Nós vivemos num mundo onde ofendem a Deus, onde servir a Deus é o contrário, é ruim. Ser pastor é uma abominação. Pessoas rejeitam essa palavra, pastor. Inclusive até dentro do mundo gospel hoje, estão rejeitando essa palavra. Dizem, não me chame mais pastor, agora eu sou o irmão João. O mesmo espírito do Egito é o espírito do que tem hoje. As pessoas estão saindo da igreja em massa. Existe o espírito do Egito. E as pessoas estão se tornando cada vez mais frias espiritualmente e correndo para as coisas desse mundo. Outra coisa que a Bíblia também compara ao Egito é a Babilônia. Babilônia, quando o povo foi levado cativo à Babilônia, e depois de 70 anos cativos na Babilônia, quando Deus liberou para eles voltarem, muitos não quiseram voltar. Muitos falaram, não, eu gostei da Babilônia, eu gostei do que tem aqui. E Deus falou, mas eu vou reconstruir o templo, a adoração, Israel, bye bye. E ficaram lá para sempre.
ficaram no mundo, se apaixonaram pelas coisas do mundo. Sabe o que a Bíblia diz? Que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, o mundo jaz em quem? Jaz no maligno, não o mundo, o planeta Terra, amém? Então, nós estamos vivendo, né? Então, o que é esse tempo de José que nós estamos vivendo? É um tempo onde vivemos num mundo perverso, num mundo que rejeita as coisas de Deus, mas Deus não tirou José do Egito. Pelo contrário, Deus o mandou para o Egito. Que coisa estranha. Sabe essa cultura que tinha medieval, das pessoas se retirarem do mundo e fazer monastérios, e se isolarem do mundo? Essa cultura não é de Deus, porque a cultura de Deus é ide ao mundo. Transformai o mundo, não é saiam do mundo. O mundo jaz no maligno e nós vemos que Deus não mandou nós sairmos do Egito. Deus enviou José para dentro do Egito. Ele foi vendido para Potifar. Potifar o comprou como escravo. Olha só que coisa interessante. Vai percebendo as coisas aqui. José foi rejeitado, odiado e vendido pelos seus irmãos porque José gostava de governar bem as coisas do pai dele. Quando ele via que os irmãos estavam fazendo coisa errada e mal administrando os rebanhos do seu pai, José corria para o seu pai e passava o informe, o relatório. Ele já tinha o coração de governo, de gerente, de organizador, de alguém que preservava as coisas. E os irmãos dele ficavam com ódio. Mas o que ele estava fazendo? Governando desde a sua adolescência. Nessa época ele era adolescente. Ele foi vendido com 17 anos. Aí, toda aquela adolescência, ele chegava e contava tudo que os irmãos faziam errado para o pai. Porque ele era chato? Não, porque ele queria preservar as coisas do pai. Ele queria preservar as bênçãos de Deus que estava sobre ele. Quem está entendendo? Depois disso, o que aconteceu? Foi vendido. Mas como havia um espírito de governo, de excelência na vida de José, quando ele chegou na casa de Potifar para ser um escravo, em pouco tempo, de escravo de Potifar, Potifar fez dele um mordomo de toda a sua riqueza. Ele já não era mais um escravo balela. Agora, José se tornou o administrador financeiro da riqueza de Potifar. Aonde José chegava, ele governava. Interessante que ele está no Egito. Ele está no meio de um povo que fala, que blasfema contra Deus, que não ama a Deus, mas ele permanece fiel a Deus. A mulher de Potifar tenta seduzi-lo, tenta levar ele para o pecado. Ele, pela seu caráter, sua moral, sua ética, sua vida com Deus e sua santidade, rejeita dormir com a mulher de Potifar e ela o acusa de estupro e ele vai preso. Irmão, você sabe o que era prisão nos tempos bíblicos? Até centenas de anos atrás, não existia pena de você ficar tempo na cadeia. Não existia a pena perder a sua liberdade. Essa pena é recente, começou agora com a democracia. Antigamente, na história da humanidade, até uns 300 anos atrás, não existia pena de ficar preso. Você ficava preso esperando o julgamento. Ou você arrancava a sua mão, ou te matavam, ou fazia alguma coisa com você, mas você não ia ficar preso, porque isso era muito caro para o governo. Então, José não estava ali esperando, eu vou ficar preso 10 anos. Isso é uma coisa muito moderna. No tempo de José, no tempo de Jesus, no tempo bíblico, você ficava preso esperando o quê? O julgamento. Mas sabe o que aconteceu na prisão? Ele se manteve fiel a Deus. E sabe o que aconteceu? O carcereiro deu a chave para ele. Falou assim, governa aqui a cadeia. Tinha um espírito de governo. José, ele era fiel a Deus. E José era fiel ao seu pai, depois fiel a Potifar e agora fiel ao carcereiro. Posso falar uma coisa para você? Você só vai governar no muito se você foi fiel no pouco. Tem gente que quer ter sua própria empresa, mas roubou o seu chefe. Tem gente que quer estar em cima, mas quer passar atropelando quem está embaixo. José permaneceu fiel até na prisão. Irmão, ele tinha a chave da prisão. Agora ele fez o trabalho de carcereiro e era para ele estar esperando ser condenado à morte. Não, mas ele que comandava na cadeia. O carcereiro disse, rapaz, esse cara é bom. Se eu deixar ele aqui, ele não vai fazer nada errado. Como seria esse José, irmão? Tenho vontade de conhecer esse esperando morrer, em vez dele se rebelar, diz, não, eu vou governar. Havia um espírito de governo, Deus está colocando esse espírito de governo em muito de vocês. Espírito de que você sabe administrar as coisas, você é fiel no pouco, você não é inconstante, você não é uma pessoa que está um dia em cima, outro dia está embaixo, você não é uma pessoa que é, outro dia não é. Deus está chamando José para 2024. Então,
muita gente pensa que o José governou lá no Egito. Não, ele começou a governar desde pequeno na casa do seu pai, depois governou na casa de Potifar, depois governou na prisão, e quando chegou o dia dele se apresentar ao faraó, o faraó viu que ele era um homem que tinha o Espírito de Deus sobrenatural, porque ele interpretava sonhos. E o faraó estava perturbado com aquele sonho. Deixa eu dizer uma coisa que vai acontecer esse ano. Já começou a acontecer. Muitos líderes, políticos, empresários, perturbados com as notícias, com os sonhos, com os pressentimentos que eles estão tendo, eles vão procurar você e eu para pedir conselho do que eles estão vendo, o que eles sonharam, o que vai acontecer nesse mundo, por que está com esses rumores de guerra, qual é a resposta? E nós teremos a resposta. Recentemente um prefeito do Mato Grosso me procurou. Ele não precisa ser prefeito, ele é uma pessoa de família muito rica. Ele disse: pastor, eu não quero a política porque eu não sou capaz de pegar R$1 que não é meu, eu não odeio propina, e a política só tem me desgastado. E eu falei assim, por que você entrou? Ele falou, porque eu queria ajudar a minha cidade, que é pequena. Eu falei, você vai concorrer de novo, porque Deus vai te usar para ajudar ela de novo nesse tempo. Ele olhou no meu olho e falou assim, olha, eu vou fazer por causa da sua palavra, eu vou continuar, porque eu creio que Deus vai continuar me usando para ajudar aquele povo. As pessoas já começaram a nos procurar, mas nós temos que ter uma resposta. Ninguém tinha uma resposta, os bruxos não tinham resposta, mas quando ele consultou José tinha resposta. Eu sei o que você sonhou, eu sei o que vai acontecer. O povo de Deus é um povo profético que sabe o que vai acontecer. Nós não estamos perdidos aqui nesse mundo, seja o que Deus quiser. Pior coisa que tem é ser um cristão que não entende dos tempos de Deus. Cristãos que vivem à deriva, cristãos que vivem na carne, cristãos que só vivem pelos sentimentos. Um dia eu sinto de adorar a Deus, outro dia eu não sinto. Um dia eu sinto de ir no culto, outro dia eu não sinto. Você vai tomar, sinto. Rapaz, negócio de sentir. Virar crente de verdade? Crente não vive do que sente, ele vive de convicções, ele vive pela fé, ele passa por cima dos seus sentimentos. Amém? Aplauda o Senhor Jesus por isso. Então, José deu a resposta certa. Ele tinha espírito de governo, espírito de excelência, ele tinha o favor de Deus. Então, agora, ele interpretou o sonho das 7 vacas magras, das 7 vacas gordas, depois das magras, e ali o faraó disse, então você vai ser o homem que vai governar o Egito. E colocou o anel na mão dele e disse, todo o Egito agora vai obedecer o que você falar. Agora olha que interessante, Deus não tirou José do Egito, Deus colocou José no meio do Egito. Deus não vai nos tirar desse mundo, no meio do que vai acontecer. Nós seremos a resposta, nós seremos a solução, nós seremos quem tem a palavra certa. Quem está entendendo? Agora, cristão que não vive no profético, cristão que só vive da onda do que está acontecendo e não percebe o que está acontecendo, não vai governar coisa nenhuma. Vai perecer como o resto do mundo vai perecer. Mas aquele que é fiel, aquele que anda no profético, aquele que entende dos tempos, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e não será atingido. Deus levanta José para tempos difíceis. Ele disse, olha, vai ter vacas gordas, 7 anos, junta tudo em celeiros. Fizeram celeiros, silos. Até hoje é encontrado os silos que José fez no Egito. Até hoje é encontrado, eram como cisternas, né? E eles eram herméticas, não entrava água para guardar o trigo do Egito. Durante 7 anos eles guardaram, e quando chegou a crise, o mundo inteiro começou a padecer e só havia comida no Egito. E através daquele trigo que José tinha, ele negociou, comprou toda a terra do Egito para Faraó, e comprou as terras vizinhas para Faraó, e ainda comprou os povos vizinhos como escravo. Agora, eu quero acelerar a história. Quando os irmãos de José se encontram com ele, José chora, José os perdoa, e José diz assim, vocês acham que vocês me venderam e fizeram mal de me mandar para cá? Aí ele diz assim, mas não foi isso. Foi Deus que me mandou aqui, Ele só usou vocês me venderem como meio de transporte,
porque eu nasci para esse tempo, olha o que ele diz, para preservar o povo de Deus. José foi mandado no Egito, foi dado a ele a posição de governo, autoridade, riqueza. Para quê? Preservar, diga comigo, preservar o povo de Deus. Digo mais uma vez, preservar o povo de Deus. Mais uma vez, preservar o povo de Deus. Se José não estivesse no governo naqueles dias, o povo de Deus pereceria. O povo de Deus morreria de fome. O povo de Deus viraria cinza. Mas Deus levantou José para isso. Inscreva-se no nosso canal.